Aprender com os erros dos outros dói menos do que a gente mesmo cometendo esses próprios erros. Acredite em mim. Teve um deles que eu cometi muito. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliane e hoje eu elenquei aqui para vocês 6 erros, talvez os 6 piores erros que todo investidor ou a maioria dos investidores já cometeram ou ainda cometem, né? O que é bem pior, na hora de fazer os seus investimentos. Fica até o final do vídeo que eu vou te contar qual desses erros eu já cometi muito. Gente, eu vou ser sincera com vocês, teve um erro desse que eu fiz muito. Então esse canal foi criado para falar de investimentos, né, te ajudar na hora de escolher melhores investimentos. Então assim, se você está começando agora no seu mundo de investimentos, né, sinta-se lisonjeado de estar assistindo esse vídeo, porque eu vou abrir aqui o meu coração e eu vou te contar quais são os piores erros, as 6 coisas que você não deve fazer de jeito nenhum, porque quando eu cometi esses erros, eu gostaria de ter assistido um vídeo assim para me contar, de modo que tinha me evitado boa parte do desgaste no percurso, viu? Vamos lá para os 6 piores erros na hora de investir. Erro de número 6. Não invista antes de você ter definido o seu perfil de investidor e a sua estratégia de investimento, né? A gente fala muito aqui, eu tenho falado no canal, sobre qual é o perfil de investidor, né? Quando a gente abre a conta na corretora, a própria corretora ela faz uma pesquisa, né, muito rapidinho ali com a gente, algumas perguntinhas, algo bem rápido, mas porque eles também querem saber qual que é o nosso perfil de investidor. Então você responde ali essas perguntinhas e aí eles te falam, o seu perfil é conservador, ou é moderado, ou é arrojado, né? Então quando você já sabe o seu perfil de investidor, você sente em qual é o terreno que você fica mais confortável na hora de investir, né? O que eu tô pisando, onde que eu piso que me dá maior segurança, isso já te economiza um tempão. Por quê? Porque você sabe que não adianta vir, né, ofertas de investimentos, né, pessoas te oferecerem alguns produtos que não é para você, que não é o seu perfil, que você não vai ficar confortável se você adquirir esse produto ou esse título, né, ou essa ação ou esse fundo imobiliário. Então, definir o seu perfil de investidor é fundamental, bem como definir a estratégia dos seus investimentos, né? Qual vai ser a minha estratégia dos meus investimentos? Eu preciso traçar uma rota que vai fazer eu chegar naquele determinado objetivo, né? Então, por exemplo, existem investidores que querem montar uma carteira, né? Uma carteira de investimentos para receber renda passiva mensalmente, né? Então, vai ali e monta uma carteira com fundos imobiliários, né? Ou com fundos imobiliários e ações pagadoras de dividendos, né? Mas assim, ativos que vão proporcionar um retorno do lucro dessa empresa mensalmente, que vai garantir ali para mim, na minha conta, recebimentos todos os meses ali religiosamente. No caso dos fundos imobiliários, tá, gente? Fundos imobiliários pagam mensalmente. Já as ações pagadoras de dividendos, não são todas as ações que pagam dividendos, mas as que pagam dividendos, elas pagam a cada 3 meses, a cada 6 meses, depende ali da empresa. Por isso é muito importante você pesquisar antes de você investir, né? Então eu quero uma carteira que vai me pagar dividendos, ou eu quero, por exemplo, uma carteira que a gente fala que eu vou ganhar na valorização. Então eu vou comprar ativos, né? Vou comprar empresas, por exemplo, que a gente chama de small caps. São empresas relativamente pequenas, né, que tiveram seu IPO na bolsa recentemente. A IPO é quando a empresa abre capital na bolsa de valores, né, e eu estudo essa empresa, eu acredito na gestora dessa empresa, eu acredito no bom, nesse direcionamento, no que a empresa está se propondo, e eu vou comprar essa empresa para segurar, para ganhar na valorização dessa empresa, né. Então, definir qual que vai ser a sua estratégia vai te garantir que você tenha sempre recursos para chegar nesse determinado objetivo. Erro de número 5 é não diversificar a carteira. Gente, quando a gente não diversifica a carteira, a gente está altamente exposto a um maior prejuízo e a uma menor rentabilidade.
Por quê? Sabe aquele ditado que diz assim, ó, nunca coloque os seus ovos na mesma cesta? Isso também acontece no universo dos investimentos. Então pensa comigo, se eu tenho 10 mil reais e eu coloco esses 10 mil reais numa determinada empresa, num único título de renda fixa ou numa única empresa da bolsa ou num único fundo imobiliário, se algo der muito errado e eu perder esse capital, eu vou perder tudo. Eu vou perder todo o meu capital de investimento, entende? Em contrapartida, que se eu tiver esses 10 mil reais e eu colocar, por exemplo, 2 mil reais em cada ativo diferente, se um deles acontecer alguma coisa muito grave que eu vá perder, por exemplo, se eu perder de um, eu vou perder 2 mil reais. Se eu coloquei 2 mil reais em cada um, eu vou perder 2 mil reais. Mas facilmente, aqueles 8 que me sobraram vai fazer com que eu recupere esses 2 mil reais. Entende que quando a gente diversifica os nossos investimentos, a gente está minimizando o risco da nossa carteira, tá? E automaticamente a gente está potencializando a nossa rentabilidade, porque quando um fundo imobiliário não vai tão bem, o outro ele sustenta e assim vice-versa, e aí vai tendo uma carteira equilibrada. Isso vai fazendo com que eu potencialize os ganhos da minha carteira, tá? Então, diversifique a sua carteira, tá bom? Erro de número 4, gente. Nunca compre o que o outro está comprando ou que o outro está falando, de repente num vídeo que você assistiu. Eu sempre falo aqui, e é muito importante que vocês entendam isso, que o que a gente passa nos vídeos não são recomendação de compras, né? A não ser que a pessoa seja, né, um especialista, né, um analista CNPI, que é o profissional gabaritado, estudado para isso, é o trabalho dele, né? Ele faz isso 24 horas por dia, a não ser que seja um analista e ele passe uma recomendação. Agora, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa comum, uma investidora pequena, começando agora, né, há poucos anos para cá, e eu tô passando para vocês a minha experiência, né? Então, é muito válido quando a gente pesquisa e assiste até aqui mesmo no YouTube vários outros canais que estão falando dos ativos, que estão falando, né, das empresas. Eu faço isso é muito importante, mas no intuito de sugerir, o que aquela pessoa tá achando? De repente, aquela pessoa fez um levantamento sobre aquela empresa que eu não tinha me atentado. Foi muito bom assistir aquele vídeo que me fez repensar algumas coisas. Então, no intuito de conhecimento, não é porque aquela pessoa tá ali mostrando a carteira dela, mostrando na prática que ela comprou aquele ativo, que você tenha que comprar aquele ativo. Aquele ativo faz sentido na carteira daquela pessoa, na estratégia daquela pessoa. Lembra que a gente tem que ter, né, pré-definida a nossa estratégia lá atrás? Então, assim, quando eu sei qual que é a minha estratégia, não é qualquer ativo que eu vou colocar na minha carteira, né? Às vezes a pessoa está precisando de um fundo imobiliário de papel num valor X que pague até X de dividendo. Ela foi lá, estudou o fundo tal, e aí ela fez um vídeo falando sobre aquele fundo e as vantagens e desvantagens daquele fundo. Beleza, fez sentido para ela na carteira dela. Você vai lá e compra aquele ativo. E aí, meu amigo, de repente não fazia parte da sua estratégia. Você conseguiria ter comprado algum outro ativo com um valor até inferior. Depois, passado um tempo, você nem lembra por que você aportou, por que você comprou aquele determinado ativo, né? Então, nunca compre o que o outro está comprando. Recentemente não, já deve ter 1 ano e meio, 2, não lembro exatamente. Mas houve um episódio que foi muito engraçado, que eu estava assistindo uma live de uma pessoa bem renomada, né, nesse mundo aqui das finanças, aqui no YouTube, inclusive. E essa pessoa, ela tem, assim, milhões de seguidores, ela tem um público muito grande, né? É uma pessoa muito forte, né? Muito engajada nesse ramo de finanças. Aprendi muito com essa pessoa. Já segui mais, hoje sigo menos. Mas, enfim, essa pessoa estava fazendo uma live, né? E a live ficaria gravada ali, se eu não me engano, por 2 ou 3 dias, depois ia sair do ar, né? Depois saiu do ar. E aí, essa pessoa, ela deu uma recomendação de uma determinada empresa, né? Ela estava fazendo essa live à noite e ela falou que era uma empresa muito boa, ela estava descontada, né? O valor da ação estava bem abaixo do valor patrimonial da empresa. E aí, ela deu a recomendação, falou muito bem da empresa. Gente, tinha, assim, milhares de pessoas assistindo essa live. O que vocês acham que aconteceu no outro dia de manhã, a hora que o mercado abriu, né?
As pessoas foram lá, compraram a rodo aquela empresa, que fez com que jogasse o preço lá para cima. Porque o mercado financeiro, gente, a bolsa de valores, nada mais é do que pessoas como eu, como você, né? Somos sardinhas pequenas, né? Somos peixinhos pequenos, tem os tubarões grandes, né? Grandes gestoras, bancões que operam pesado, tem, mas é feito de pessoas que estão ali para vender, pessoas que estão ali para comprar, sempre tem um na ponta vendedora e na ponta compradora. No mercado financeiro, gente, tem gente que ganha quando compra, tem gente que ganha quando vende, tem gente que ganha quando aluga as próprias ações, o próprio patrimônio que tem. Então tem como ganhar dinheiro de várias formas, acredite. Então o pessoal foi lá, né? No outro dia, quando o mercado abriu, jogou o preço da ação lá para cima. Os atrasados que não assistiram a live no dia, assistiu tempo depois e escutou a recomendação, foi lá e comprou. Só que quando essas pessoas compraram, já comprou no preço esticado, já comprou o preço caro, né? Muito provavelmente essa pessoa ela se decepcionou tempos depois, porque depois a empresa voltou a cair, aquilo foi só uma oscilação, uma volatilidade momentânea, né? A empresa ela não tinha nada que alavancasse ela dessa forma tão repentina, a não ser, né, por conta do episódio anteriormente ocorrido. Então, assim, recentemente, com essa bagunça toda da política, eu olhei a empresa, ela está super baixo. Então, assim, quem comprou essa empresa lá naquela época, naquele preço lá em cima, vai achar que fez uma grande cagada. E eu sinto te falar, mas eu tô aqui para ser sincera, fez mesmo. E esse, minha gente, é o próximo erro, o erro de número 3. Nunca compre na alta e venda na baixa. Você tem que fazer o processo oposto, gente. Quando a gente compra um ativo na alta, a gente está especulando porque existiu uma euforia do mercado que jogou aquele preço para cima. Então, quando eu compro na alta, o mercado ele sempre precifica antes, né? Quando eu compro essa empresa nessa euforia, tá todo mundo comprando, tá na alta, é muito difícil eu achar qual que vai ser o teto dela. Pode ser que quando eu comprar, ela já tenha atingido o teto e depois ela comece a cair, né? Então, para eu ganhar dinheiro na bolsa, eu tenho que comprar barato e vender caro. E não fazer o contrário, comprar caro e depois vender barato, porque aí eu estou perdendo dinheiro, né? O mercado, gente, eu aprendi isso na prática, ele é muito, mas assim, muito psicológico, tá? Eu diria que ali de 80% para mais, de 80% a 90% psicológico. Então, quando você vê uma empresa que ela tá ali na modinha, ela tá ali muito bem, ela tá ali muito boa, muito bem falada, eu não posso ficar fora dessa onda, eu tenho que surfar também. Eu vou lá e eu compro, coloco todo o meu capital naquela empresa acreditando que ela ainda vai continuar subindo. Mas e se ela não continuar subindo? E se ali foi o topo histórico dela e daí para frente ela só tende ou a lateralizar, o que seria um cenário muito bom, ou a despencar? Né? No passado houve uma euforia da Magazine Luiza, né? Magalu. Olha aqui como que tá o gráfico da Magazine Luiza nos últimos tempos. Ela houve sim uma subida, assim, uma ascendência, né? Muito relevante. Em contrapartida, houve também essa queda, esse declínio. Imagina quem comprou lá na alta, lá no topo, acreditando que ela iria continuar subindo, né? Então é sempre muito bom a gente definir a nossa estratégia de modo que a gente pague um preço máximo, um preço teto, tanto na ação quanto no fundo imobiliário, né? Erro de número 2, e eu já falei aqui um pouquinho sobre ele. Não invista em uma modalidade específica de fundos imobiliários. Da mesma forma, não invista em uma modalidade específica de ações, um setor único, por exemplo, de saneamento. Então eu vou comprar todas as empresas que tem só de saneamento, né? Ainda falando lá, pegando aquele gancho da diversificação. Então, diversificar a carteira em várias modalidades de investimento é muito importante, mas diversificar dentro de cada modalidade também é muito importante. Então, se eu vou comprar fundos imobiliários, eu tenho 5 mil para investir hoje, desses 5 mil eu quero colocar 2 em fundos imobiliários. Eu vou colocar, por exemplo, 1.000 em fundos de papéis e 1.000 em fundos de tijolos, tá? Eu tenho R$2.000 para investir em ações. Eu vou colocar, por exemplo, R$500 em cada ação, né? Vou pegar ali setores perenes, né? Setor de saneamento, energia, bancos, de modo que eu vá ter, além da modalidade diversificada,
os títulos também ficarão diversificados dessa forma, tá bom? E por último, e não menos importante, eu diria ao contrário, por último, mas o mais importante, por isso que eu deixei ele aqui por fim, para que você grave ele na sua cabeça. E ele é um erro muito frequente que eu vejo muita gente criticando o mundo dos investimentos, mas porque cometeu esse erro, que é começar a investir sem ter formado a sua reserva de emergência. Gente, não comece a investir sem ter formado a sua reserva de emergência, né? O título, ele já é autoexplicativo, né? Então, a reserva de emergência é um capital que eu tenho que ter predestinado para situações que não estavam no script, né? Não estavam ali no cronograma da nossa vida. São imprevistos, gente. Todo mundo passa por isso. É um carro que quebra, é alguém da família que precisa de alguma ajuda, é um filho que precisa de um medicamento mais caro que não estava ali dentro do orçamento. Então, assim, inúmeras situações que podem acontecer e pegar a gente desapercebido, pegar a gente de surpresa. Então, tem gente que começa a investir naquela euforia de começar a investir, guardar dinheiro para ganhar e tal, só que não montou a sua reserva de emergência, né? O seu capital ali para situações inesperadas. Aí a pessoa precisa daquele dinheiro, ela vai lá e faz o quê? Ela vende o ativo, ela vende aquele fundo imobiliário, ela vende aquela ação, né? Ela vende o título da renda fixa antes do vencimento, paga alto imposto de renda, tira antes do vencimento, às vezes sai até com prejuízo, e aí sai falando que investimento não presta, que não é para ela. Peraí. Será que realmente, se você tivesse esperado aquele título ali da renda fixa, né, aquela LCI ou LCA, ou aquele CDB que você comprou, que venceria lá em 2025, será que se você tivesse levado até o vencimento, você não teria tido lucro, né? Será que você não teve prejuízo porque você tirou antes do tempo? Então, é muito importante ter a reserva de emergência formada. Eu quero gravar um vídeo aqui só sobre reserva de emergência, tá? Isso é uma dúvida muito frequente, muito comum. Você pode sim fazer os seus investimentos paralelo à sua formação de reserva de emergência, mas sempre aportando, né, alocando um capital maior destinado para ela até ela estar 100% formada. Isso é uma questão também psicológica, gente, porque aí você vai conseguir dormir, você vai conseguir deitar sua cabeça no travesseiro e descansar, sabendo que se qualquer imprevisto ocorrer na sua vida, você tem da onde tirar, né, de modo que não vai interferir nos seus investimentos, tá bom? Gente, agora eu vou contar para vocês qual foi desses 6 erros aqui o que eu mais cometi, gente, que foi o erro de comprar na hora errada, comprar o ativo caro e depois ter que vender barato. Gente, eu fiz muito isso e acredite, eu aprendi as duras penas. Eu poderia, sei lá, ser hipócrita e vir falar aqui pra vocês que sempre foi tudo um mar de rosas, que eu nunca fiz nenhum desses erros e que eu sou a expert no assunto. Gente, seria mentira, tá? Eu quis criar esse canal para ser o mais sincera com vocês, o mais transparente possível, né? E igual eu falei, eu sou uma pessoa comum, uma investidora, uma mãe investidora, né? Que tem o seu tempo ali, quem é mãe me entende, sabe, mãe de 2 ainda, sabe o quanto a gente tem, né, nossa rotina do dia a dia, é bem difícil, né, então assim, eu já cometi vários desses erros, mas o que eu mais cometi foi isso, na euforia do momento, não estudar o ativo, eu ia lá e comprava ele, caro, depois eu precisava por algum motivo me desfazer daquele ativo e eu vendia barato, e é onde eu perdi dinheiro. Mas é isso, gente, a gente vai errando e vai aprendendo e tá tudo certo, nada tão relevante de modo que me fizesse desistir, né, igual eu sempre falei, meu perfil sempre foi mais conservador, moderado, né, e por isso da importância da diversificação. Então, quando acontece uma situação dessa, é pra gente refletir, pra gente aprender e não fazer de novo, né. Mas eu aprendi as duras penas e eu fiz isso não foi uma nem 2 vezes não, gente. Eu fiz várias vezes. Comprei empresas que estavam esticadas, né? E eu precisei depois me desfazer delas porque eu queria o capital. E aí eu vendi com o preço abaixo do que eu tinha pago, tá? Se você é investidor, me conta aqui, deixa aqui nos comentários se você já cometeu algum erro desses, alguma dessas gafes, que é perfeitamente normal, gente. Errando que se aprende? É errando que se aprende. E no mundo dos investimentos não seria diferente.
mas o importante é aprender com os erros e principalmente compartilhar eles para tentar ajudar as outras pessoas a não fazerem as mesmas coisas, tá bom? O vídeo de hoje foi esse. Se quiser, se puder, se inscreve no canal, deixa aí o like e me conta se você já cometeu algum desses erros, tá bom? Fica com Deus e até o próximo.